Boa tarde, irmãos. Shalom Aleichem. Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. A paz seja convosco, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Quero deixar aqui nesta tarde um estudo da Palavra de Deus, que é a História de Israel, volume 1. Quero deixar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O povo de Israel é um povo que o seu caráter, a sua identidade foi forjado mediante o deserto, mediante obediência ao Deus Todo-Poderoso e Único. E tem uma pergunta que se paira: como o ambiente cultural e geográfico do Antigo Oriente influenciou a origem das primeiras tradições sobre os patriarcas Isaac, Abraão e Jacó, ou Abraão, Isaac e Jacó? Abraão, Isaac e Jacó viveram no Antigo Oriente Próximo, numa região chamada de Mesopotâmia, que incluíam várias cidades como Uruk, Ur, Arã e Canaã, descendentes da civilização sumeriana, que a palavra Suméria na Bíblia, em Gênesis 10:10, é Sinar. Nós lemos em Gênesis 10:10, e o princípio do seu reinado foi Babel, e Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Babel é Babilônia, Ereque é Uruk, Acádia é Acádia mesmo, Calné, Ur dos caldeus, e a terra de Sinar, Suméria, que foi a primeira civilização da terra. Uma província dentro da chamada região mesopotâmica. Mais tarde vem o nome Babel, Babilônia. Ela passa a ser um império sob o comando de Nabucodonosor, que só seria existente 605 a.C. a 562 a.C. Era um mundo organizado em famílias, clãs, com uma vida rural e pastoril, dominado pelo politeísmo, crença em vários deuses. Entre esses vários deuses do panteão mesopotâmico, do panteão cananeu, existiam vários nomes de deuses: sol, lua, estrela e assim por diante, deuses que eles inventavam. E havia um por nome de El, que no panteão cananeu era considerado o deus maioral, o criador. Vamos ver como isso influenciou. Para a estruturação da família e para a vida e ambiente religioso, a sociedade girava em torno de um patriarca, que é pai, vem pai. Por isso Deus chama um homem, Abraão, para formar um povo. Eram nômades, eles não tinham terra fixa, viviam andando com rebanhos. Isso ensina a viver sob a dependência total de Deus, sem saber para onde ir a não ser a orientação do Eterno. Todos tinham muitos deuses, como falamos do panteão cananeu, como herança mesopotâmica e suméria, já que a Suméria, como falamos no início aí, é a única que tem registro de ser a primeira civilização da Terra. Mas Deus então revela-se a Ablão ou Avram como um único Deus. Como era a geografia em Canaã? Região de passagem entre impérios, cheias de influências culturais. Isso gerava conflitos, pressão espiritual, instabilidade. As histórias dos patriarcas refletem esse mundo
na esperança do cumprimento da promessa de uma descendência. Deus começou Israel dentro de um mundo comum, mas com um propósito diferente: formar um povo de aliança. Abraão, ele era o maioral, o dono da primogenitura da sua família. Terá o seu pai, era multimilionário, fazedor de ídolos, de deuses. E Deus vê sinceridade no coração de Abraão. Ainda que Abraão estivesse servindo a vários deuses como seu pai, Abraão tinha dentro do seu coração sinceridade. E é uma coisa muito importante para nós entendermos aqui nesta tarde, é que Deus não vai deixar ninguém morrer, perecer inocente. Ele vai se revelar, desde que ele ache dentro do teu coração sinceridade para com ele. Nós vemos que então Abraão, Deus aparece a ele e faz promessa a ele. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. E ele diz mais: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que interessante. Porque os primeiros a receberem a promessa de serem salvos não foi Israel. Engraçado isso. Olha só, no hebraico diz: sai da tua terra. Lech lecha significa sai para ti mesmo. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua casa, da casa do teu pai, o começo da palavra ali é lech lecha, que significa sai para ti mesmo. Nós vemos umas palavras semelhantes a essas quando Jesus diz: renuncie o homem a si mesmo, vem e me segue. É um desafio que Deus faz com Abraão para começar a história, a vida de um povo que mais tarde será chamado de Israel. E Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então em Abraão nós já estávamos abençoados, nós gentios já estávamos abençoados nesta palavra, antes mesmo dele tirar de um povo o seu povo escolhido. Vamos falar um pouco agora da libertação de Israel, do Êxodo. Qual é o significado central do Êxodo para a identidade de Israel e como a experiência do deserto moldou as leis e a religião e todo o povo? O Êxodo é o evento mais importante da formação de Israel. Antes disso, Israel era apenas um povo escravizado no Egito. Mas depois disso, Israel se torna povo de Deus. A base bíblica para isso é Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra larga, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Em outras palavras, a terra de Canaã, onde Abraão saiu, Deus está devolvendo, fazendo ele voltar para lá. Não era só cidade, mas uma pequena província, talvez melhor, a melhor que tinha na época para se viver. Essa terra de Canaã que Deus havia prometido, que manava leite e mel, leite de cabras e mel de uvas. Êxodo define quem é Israel.
e não um povo qualquer, mas um povo liberto por Deus. Veja em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui nasce a identidade de Israel, relação de aliança e de propósito com o povo. Deus começa aqui a moldar o caráter e a identidade do povo de Israel. Nós vemos que quando houve aquela grande fome, Deus permitiu que Jacó e seus filhos descessem ao Egito, aonde José, que havia sido antes vendido aos ismaelitas, e os ismaelitas venderam ao Egito, agora ele é governador do Egito. Agora, depois de Faraó, é ele quem manda, e ele pede para que seus irmãos e seu pai e toda a sua família desçam ao Egito. E ali ficaram 400 anos. A Bíblia diz que morreu José, levantou-se no Egito um rei que não conhecia José. Sabe por quê? Porque quando Israel foi para o Egito que José governava, o povo que governava o Egito era o povo Ixos, que haviam também saído da Mesopotâmia, imigrado para o Egito, tendo uma batalha civil, uma guerra civil, acabaram perdendo o domínio para o povo Ixos, o povo egípcio, e viraram escravo. Quem dominava o Egito nessa época era o povo Ixos. Mais tarde houve outra guerra e o povo Ixos perde o trono, então se levantam os nativos, os egípcios nativos. Não conheciam José, não gostava de judeus, e viu que o povo de Israel estava crescendo, e pensaram consigo, para que não aconteça como aconteceu com os Ixos, vamos começar a escravizar esse povo, senão daqui a pouco eles estarão contra nós. E o faraó, a ideia que ele teve que todo macho que nascesse era jogado no rio Nilo. Somente as mulheres eram para se salvar. E as hebreias faziam o contrário. Tanto é que Joquebede deu à luz a Moisés, Miriam escondeu ele por alguns dias. Depois, quando ele estava já um pouquinho mais grande, colocou ele num cesto, betumou, colocou no rio. E aquela criança vai até a princesa, filha de Faraó. E ela, quando vai se banhar ao rio, ela vê aquela criança, ela pega e leva para o castelo e mostra para seu pai, para o faraó Sete. E não tem outra dúvida, Faraó queria cortar a criança. Segundo a história egípcia, havia uma lenda de uma promessa que do Nilo sairia alguém que ia ser grande no Egito, e ia ser egípcio. E aí os sacerdotes do Egito resolvem ler a profecia para Sete. Sete resolve deixar a criança viva aos cuidados da sua filha. E cresce Moisés, cresce Ramsés, os dois. Moisés, candidato legítimo ao trono, mesmo sendo adotivo, mas havia um defeito em Moisés. E, segundo a linhagem egípcia, teria que ser perfeito. E Moisés era gago, pesado de língua, ele mesmo diz. E ali ele perdeu o trono. Então Moisés, ao invés de governar o reino, passou a ser instruído em todas as artes mágicas do Egito. Passou a ser um sacerdote, um curandeiro. Na época, arte mágica é feitiçaria. Moisés foi criado em todas as artes mágicas do Egito. Não do Egito Ixos, o Egito egípcio mesmo. E aí ele começa a sair no meio do povo, se identifica com o seu povo, o povo hebreu, e ele vê
um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio e esconde na areia. No outro dia ele sai, ele vê 2 hebreus brigando, ele foi tentar apaziguar, eles olharam para ele e disse: você é juiz sobre nós? Quer fazer conosco o que você fez com o egípcio ontem? Aí Moisés viu que já havia descoberto e fugiu para o deserto. Lá ele conhece Zípora, filha de Jetro, sacerdote de On. Deus fala com ele do meio da sarça, e o interessante, Moisés conhecia todo tipo de deuses, e ele viu a sarça pegando fogo. Ele se interessou em ver, porque ver uma sarça queimando no deserto é normal, mas ver a sarça queimando e não se consumindo é coisa, na cabeça dele, de outro mundo. É algum Deus, e ele tentou se virar para ver o que estava atrás da sarça. E ali ele recebe a voz de Deus que diz: Moisés, não chegue até aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E ele perguntou quem era, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos teus pais. Ouvi a aflição do meu povo e decidi libertá-los. E outro mais, escolheu a Moisés. O deserto. Agora Moisés volta para o Egito, é recebido de volta por Ramsés, mas agora Moisés tem um outro propósito, uma outra missão, é libertar o povo de Israel do Egito. E ali passa então pelas 10 plagas, 10 sinais que Deus mostra. Acontece a matança dos primogênitos. Deus pede para passar o sangue na verga da porta. E naquela noite, onde morreu os primogênitos, Deus resolve libertar Israel. Os egípcios, às pressas, quase que empurra os hebreus fora do Egito. E eles vão para o deserto. E ali começa uma peregrinação de 40 anos. Depois da libertação vem o deserto. O deserto não é atraso, é a formação de caráter, pois no deserto Israel aprende a depender de Deus, o maná, aprende a obedecer a Deus, a lei, aprende a confiar nas promessas, as provações. No deserto Deus entrega a lei do eterno para o cumprimento da promessa. Sem lei, sem policiamento no nosso viver, não existe promessa cumprida. A lei não é só uma regra, é a identidade de vida. No deserto, que se forma e se presta culto ao Eterno. E ele é racional e não emocional, como muitos fazem hoje. Liga jogo de luzes, fumaça, um monte de coisa. Mas lá no deserto era apenas sol, calor e a tenda da congregação. Foi no deserto que se forma o sacerdócio para guiar e interceder pelo povo, e não como hoje vivem, um chamado STF na igreja. As melhores oportunidades dentro das igrejas hoje é dada a quem é o S, maior que o outro, ser maior que o outro, ter mais que os outros e fazer mais do que os outros por ter poder aquisitivo ou querer se despontar na mídia. É no deserto que se aprende um relacionamento com Deus, ter uma vida de legitimidade com o Eterno. Concluindo esta parte, o êxodo libertou o povo do Egito, mas o deserto formou o caráter do povo de Deus, para Deus. Isso é muito interessante. Às vezes nós pensamos que o deserto que nós estamos passando é Deus nos punindo, é Deus nos massacrando, mas não. O deserto é a escola que Deus permite nós aprendermos para nunca esquecer que Ele está com nós, que Ele que é o Senhor da nossa vida, para que nós nunca venhamos servi-lo pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é na nossa vida, o Criador de nossa alma. Terceira coisa, a terra e conquista de Canaã.
Quais são as principais diferenças entre a narrativa bíblica da conquista de Canaã e as descobertas arqueológicas sobre esse período? A narrativa bíblica diz no livro de Josué, a conquista de Canaã é apresentada como ação direta de Deus, vitórias militares importantes, posse da terra prometida. A ênfase não é só a guerra, e sim o cumprimento da promessa. Os estudos históricos mostram que nem todas as cidades foram destruídas ao mesmo tempo. Algumas regiões já estavam desocupadas. Muitos assentamentos surgiram de forma gradual. A Bíblia mostra o significado espiritual. Deus entregou a terra. A história mostra o processo. O povo ocupou aos poucos. A terra foi dada por Deus, mas foi conquistada em etapas. A promessa garantiu a terra, mas a caminhada deles até chegar à terra determinou posse. Terceira, quem eram os juízes em Israel? E por que o sistema de tribos independente acabou entrando em crise, levando o povo a pedir um rei? Quem eram os juízes? Os juízes de Israel não eram reis, nem apenas magistrados, eram líderes levantados por Deus, libertadores em tempo de crise, guias espirituais e militares. Cita a Bíblia exemplo de Débora, Gideão, Sansão, Samuel. Israel vivia como uma confederação de tribos, sem governo central, cada tribo tinha autonomia e liderança temporária. O juiz surgia apenas quando havia necessidade. Quando alguém oprimia Israel, Deus levantava um juiz para libertar Israel. Mas com o tempo esse modelo começou a falhar. Por falta de unidade, conflitos internos, influência de outros povos, afastamento de Deus. O texto-chave aqui é Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que achava reto, o que achava correto aos seus olhos. Isto mostra a ausência de referência espiritual e moral, falta de Deus. Hoje em dia não está muito diferente. Hoje nós temos a palavra de Deus e há sistema, pessoas que faz cada um segundo o que ele achar que Deus vai aceitar e assim por diante, se esquecendo das escrituras sagradas. O povo vivia em repetições de vida, como pecado cometido sem confissão, precisava de alguém para frear, para livrar da opressão dos povos ao redor. Havia clamor de justiça, de libertação, mas nem sempre recaía. Continuava no mesmo erro, no mesmo pecado. E Israel então resolve pedir um rei, olhando as nações, invejando as nações. Você sabe aquela pessoa que tudo está errado na vida dela, tudo dá errado, mas ela sabe que o problema é ela precisa mudar de posição diante de Deus. Precisa mudar de situação diante de Deus. E ela coloca culpa em alguma coisa, o outro como Israel. Israel estava com problema, porque havia muito pecado entre o povo, afastamento de Deus, cada um fazia o que queria, precisava de uma rédea, precisavam ser doutrinados na lei de Deus. Israel olhava, talvez nós estamos mal, com problemas, porque nós não temos rei. Todas as nações têm rei, nós não temos. Talvez seja isso. E pediu um rei. Diante da instabilidade, eles queriam que alguém desse a eles segurança, unidade, liderança fixa, influência externa. Queriam ser como nações. Queriam ser igual aos outros. Mas se esqueciam que eles não eram igual aos outros. Eles eram um povo peculiar, separado para Deus. Isso ocorre hoje, dentro do cristianismo. Ser chamado apenas de filhos de Deus não é suficiente. Para alguns, querem estar no meio do povo,
querem ser influentes, querem ser embaixadores do céu. Já não basta. Uns querem ser apóstolo, um quer ser magistral e assim por diante. O problema não era só a falta do governo, mas falta de fidelidade a Deus e a sua palavra. Quando Deus deixa de ser o centro de qualquer sistema, o sistema entra em crise. E finalizando esse estudo, vem então a monarquia. O primeiro rei, Saul, ungido do Senhor. O segundo, Davi, e o terceiro, Salomão. Quais foram as principais mudanças que os reis, Saul, Davi